Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai, Shri Shri Radha Govinda Ki Jai, Shri Shri Radha Giridhari Ji Ki Jai, Shri Chaitanya Mahaprabhu Mahavadanya Avatar Ki Jai, Shri Shri Avadhuta Ji Nityananda Balarama Ji Ki Jai, Shri Shri Lakshmi Nrsimha Ji Ki Jai, Tulsi Devi Maharani Ji Ki Jai, Vrinda Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Samarita Bhakta Vrinda Ki Jai, Harinam Sankirtana Jagi Ki Jai, Iskon Guru Vrinda Ki Jai, Brihad Vrinda Ki Jai, Sankirtana Jagi Ki Jai, Casa de Cultura Vaishnava, Shiva Prabhupada, Suzana Mandir, Brasil Yatra Ki Jai. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos em Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos em Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos em Krishna. Nitai Gaura Premanande Hari Hari. Todas as glórias sejam para Shri Shri Guru e Shri Gauranga. Shri Guru e Shri Gauranga. Então, continuando com a nossa leitura do Shri Bhagavad Gita, como ele é por Srila Prabhupada. Hoje vamos ter os versos 13 e 14 do capítulo 6. Nós vamos ler o verso 13, então, juntos, que é o que está na lousa. Dhyana Yoga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Saman Eretus. Kaya. Corpo. Shira. Cabeça. Grivan. E pescoço. Dharayan. Mantendo. Achalan. Imóvel. Sthira. Fixo. Samprekshya. Olhando. Nasika. Do nariz. Agram. Para a ponta. Swam. Próprio. Disha. Em todos os lados. Cha. Também. Anavalokayan. Não olhando. Prashanta. Não agitada. Atma. Mente. Vigata bhi. Sem medo. Brahmachari vrati. No voto de celibato. Sthitaha. Situado. Manaha. Mente. Samyamya. Dominando completamente. Mats. Em mim. Krishna. Chitaha. Concentrando a mente. Yuktaha. O verdadeiro. Yogi. Asita. Deve sentar-se. Mat. A mim. Paraha. A meta última. Então vamos ler verso 13.
Samankaya Shirogrivam Samankaya Shirogrivam Dharayam Achalam Stira Dharayam Achalam Stira Samprekshanasika Gham Samprekshanasika Gham Jishaschana Valokayan Samankaya Shirogrivam Samankaya Shirogrivam Dharayam Achalam Stira Samprekshanasika Gham Jishaschana Valokayan Samankaya Shirogrivam Samankaya Shirogrivam Dharayannachalam Stiraha Dharayam Achalam Stira Samprekshanasikagram Swam Samprekshanasika Gham Dishascha Navalokayam Jishaschana Valokayan Samankaya Shirogrivam Samankaya Shirogrivam Dharayam Achalam Stira Dharayam Samprekshanasika Gham Jishaschana Valokayan Samankaya Shirogrivam Dharayam Achalam Stira Samprekshanasika Gham Jishaschana Valokayan. Então eu vou ler o verso 14 e a gente vê a tradução. Prashantatma vigata bhi brahmachari vrate istita anahasamyam yamachito yukta asita matpara. Tradução, vamos repetir, por favor. Deve-se manter o corpo, pescoço e cabeça eretos, conservando-os em linha reta, e deve-se olhar fixamente para a ponta do nariz. Assim, com a mente plácida e subjugada, sem medo, livre por completo da vida sexual, deve-se meditar em mim, dentro do coração, e ver a mim como a meta última da vida. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. O objetivo da vida é conhecer Krishna, que está situado no coração de cada ser vivo como Paramatma, a forma de Vishnu de 4 braços. Pratica-se o processo de yoga para descobrir e ver esta forma localizada de Vishnu, e não com alguma outra finalidade. A Vishnumurti localizada é a representação plenária de Krishna, que mora no nosso coração. Quem não está se preparando para compreender esta Vishnumurti ocupa-se inutilmente em yoga simulada e com certeza está perdendo seu tempo. Krishna é a meta última da vida e a Vishnumurti situada no coração é o objeto da prática de yoga.
Para perceber esta Vishnumurti dentro do coração, é necessário observar completa abstinência da vida sexual. Por isso, deve-se deixar o lar e viver sozinho num lugar isolado, permanecendo sentado como se mencionou acima. Ninguém pode desfrutar de vida sexual diariamente em casa ou em outro lugar e participar de uma presumível aula de yoga e dessa maneira tornar-se um yogi. Deve-se praticar o controle da mente e a privação de todas as espécies de gozo dos sentidos, cujo elemento predominante é a vida sexual. Nas regras de celibato, escritas pelo grande sábio Yajnavalkya, afirma-se Kamana manasa vacha sarvashtasu sarvada sarvatra maituna tyago brahmacharyam prachakshate. O voto de brahmacharya presta-se a ajudar alguém a abster-se por completo da vida sexual em atos, palavras e mente, em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias e em todos os lugares. Ninguém pode realizar a correta prática da yoga entregando-se à vida sexual. Por isso, ensina-se brahmacharya desde a infância, quando não se tem conhecimento sobre vida sexual. Com a idade de 5 anos, as crianças são enviadas ao Gurukula, ou a casa do mestre espiritual, e o mestre treina os meninos na severa disciplina que fará deles verdadeiros brahmacharis. Sem essa prática, ninguém pode progredir em nenhuma yoga, seja ela dhyana, dhyana ou bhakti. Entretanto, aquele que segue as regras e regulações da vida de casado, tendo relações sexuais apenas com sua esposa, e isso também sob regulação, também é chamado brahmachari. Esse chefe de família, que praticamente vive como um brahmachari controlado, pode ser aceito na escola Bhakti, mas as escolas Jnana e Dhyana não admitem nem mesmo esses chefes de família. Elas exigem abstinência completa e não fazem concessão alguma. Na escola Bhakti, o chefe de família em regime de brahmachari pode ter uma vida sexual controlada porque o culto de Bhakti é tão poderoso que ele perde automaticamente a atração sexual por se ocupar no superior serviço ao Senhor. No Bhagavad Gita 2.59 afirma-se Vishaya vinivartante niraharasya dehinaha tasavarjangra sopyasaya parandrishtva nivartate. Os outros são forçados a abster-se do gozo dos sentidos, mas o devoto do Senhor abstém-se automaticamente porque já saboreia um gosto superior. A não ser o devoto, nenhuma outra pessoa conhece esse gosto superior. Vigata Abhi, quem não está em plena consciência de Krishna, não pode ser destemido. A alma condicionada sente medo porque tem memória esvaecida, ou seja, porque se esqueceu de sua eterna relação com Krishna. O Bhagavatam 11.2.37 diz que Bhayam Dvitya Binivishataha Syat Ishad Apetasya Viparyayo Smriti. A consciência de Krishna é a única base para o destemor. Portanto,
A prática perfeita é possível para alguém que é consciente de Krishna. E como a meta última da prática de yoga é ver o Senhor dentro de si, quem é consciente de Krishna já é o melhor dos yogis. Os princípios do sistema de yoga mencionados nesta passagem são diferentes daqueles das populares sociedades de yoga. Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militandjena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Yistapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadat Mahyam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Samankaya Shirogrivam Dharayam Chalam Stira Samprikshya Nasika Gransvan Dishascha Navalokayam Prashantatma Vigata Bhi Brahmachari Vrate Sritaha Manasanyamyan Machito Yukta Asita Matparaha. Deve-se manter o corpo, pescoço e cabeça eretos, conservando-os em linha reta, e deve-se olhar fixamente para a ponta do nariz. Assim, com a mente plácida e subjugada, sem medo, livre por completo da vida sexual, deve-se meditar em mim dentro do coração e ver a mim como a meta última da vida. Então, esse é o processo de Dhyana Yoga, esse processo Krichena, sofrido. Isso é um processo dificílimo. Né? Tanto é verdade que só é possível executá-lo com sucesso em Satya Yuga. Porque fora essa atmosfera favorável de Satya Yuga, onde esse planeta Terra vive, tem uma atmosfera celestial, é impossível. Impossível, não tem como ninguém ser um yogi perfeito em qualquer outra era que não seja em Satya Yuga. Em Satya Yuga, raramente os yogis passam dessa fase de dharana. Essa aqui é a fase de dharana, essa concentração, olhar na ponta do nariz fixo, ereto. E quando ele chega em dharana, ele já passou por asana, primeira postura sentada, em lótus. Ele já dominou completamente Jama, todos os sentidos, completo controle dos sentidos, ou seja, zero de sexo. E o que ele fazia como atividades naturais, necessárias para a sua sobrevivência até então, eram atividades niyama, reguladas mesmo, comer, dormir, tudo regulado. Isso é asana, jama, niyama, e agora sim começa essa fase da purificação interna, pranayama, que é muito difícil de se executar perfeitamente, tapando um lado do nariz, respirando pelo outro, e assim por diante, limpando todas as passagens sutis de ar dentro do corpo. Essa fase é a chamada Kumbhaka Yoga, né? Kumbhaka Pura Karecha, a purificação do ar, através do processo de aprender a respirar, limpando todas as passagens de ar que tem dentro do corpo. E
Depois de asana, começa essa determinação de nenhum sexo, atividades regradas e agora o controle do ar vital para começar a ter possibilidade de sobreviver flutuando no ar vital, só de ar, só de prana. Então vejam só como não é tão simples assim, que nem a gente, o padre enfatizou aqui no finalzinho. Isso é sociedades de yoga. São exercícios físicos que têm algum valor, mas muito longe desse sistema óctuplo de yoga, destinado a encontrar a super-alma no coração, para ter a realização de Paramatma. Então, quando se aprendeu a respirar, quando se chegou nessa fase de diminuir o consumo, pratyahara. Ahara é o consumo. Há a possibilidade de dar esse passo para dharana. Quando já não se consome muito, não se consome quase nada e já se está praticamente sobrevivendo do ar vital. Quando a alma chega nesse nível aí, ela está pronta para entrar em dharana. E dharana é essa fase aqui. É isso aqui que estamos ouvindo. Essa hora que está em completa concentração, olhando só para a ponta do nariz, e já se está praticamente perdendo a concepção corpórea externa, as atividades externas ao corpo. Nessa fase aí ainda pode se cair, mas se cair aí foi um yogi malogrado, fracassado. E se cai, normalmente se cai quando chega nessa fase. Muito difícil chegar nessa fase. E quando se chega nessa fase, tem esse sério risco de cair. Sério risco de cair. Não vai cair quem conseguir passar essa fase de dharana, que é o início da meditação propriamente dito, e se absorver completamente em Dhyana Yoga. Dhyana Dharana é o sexto, Dhyana é o sétimo e depois Samadhi, que é o último. Só quem consegue chegar em Samadhi encontra Krishna, o Paramatma, no coração. Por isso que é chamado Krichena, um processo sofrido, difícil, quase impossível. Mas é o processo de Dhyana Yoga que Krishna dá e está explicando nesse capítulo inteiro que trata desse assunto. E dando para nós toda a dica possível, a mais valiosa possível. Mais valiosa possível. Porque para se chegar em Dhyana Yoga, executar Dhyana Yoga mesmo, o caminho foi longo e assim, o processo seletivo começa 1 milhão, termina talvez 2, 3, 1. Agora, em plena Kali Yuga, aqui Prabhupada foi direto ao assunto. Em plena Kali Yuga, é possível subjugar esses processos de Jnana e Dhyana Yoga através de Bhakti. Através de Bhakti Yoga. Mas isso não significa que não exista certas regras, certas obrigações que são indispensáveis, indescartáveis. A gente não pode achar que, não, porque então em Kali Yuga é só executar Bhakti Yoga que tudo bem. Não, qualquer era se executar Bhakti Yoga é tudo bem. Porque Bhakti é o estágio último. Bhakti você não realiza Paramatma. Bhakti você realiza a origem de Paramatma. Quem consegue se entender que ele é um servo eterno, amoroso, da suprema personalidade de Deus, que é a causa da refulgência do seu corpo, o Brahman, que o Gyani realiza, e que ele é a origem de todas as porções plenárias que se expandiram dele como Paramatma, esse aí a compreensão é superior. Então, em qualquer era, Bhakti é superior.
em qualquer era. Mas aí a gente ouve, por exemplo, o Bhagavatam. Isso não não, o Prabhupada falou ali, tem a vida familiar, se tiver uma vida familiar e tiver um sexo controlado, tudo bem. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas é tão simples assim? É tão fácil assim? Radha Muni está explicando no Bhagavatam. Radha Maharaja explicou no Bhagavatam. E tudo que o Bhagavatam trata é o quê? Radha Muni fala no sétimo canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 12, o verso 1 é um verso muito famoso. Antigamente era muito famoso, hoje em dia ninguém mais lembra desse verso, mas era um verso que todo mundo tinha assim, como uma cartilha. Brahmachari Gurukule. Brahmachari Gurukule. Passan, Danta, Danto, Guru Hitan. Guru Hita, né? Guru Hitan. Acharan. Acharan, que é o mestre espiritual. Dasavo, servir ao mestre espiritual. Acharan Dasavo. Nicho. Guru Sudrida Sorida. Esse verso aí fala nada Uvachar, nada Muni falou aqui. O menino, como o Prabhupada explicou aqui, quanto mais cedo se entra nesse caminho aí, menos contaminação tem. Quanto mais inocente nas práticas dessas quebras de princípios, mais fácil o avanço, claro. Então, por isso que Radha Maharaja fala que isso tem que começar na mais tenra idade. Então, por isso, o Prabhupada está explicando, aos 5 anos, o menino que vai se preparar para ser um estudante celibatário de verdade, ele é levado para a casa do Guru, para Gurukula. Ele vai viver com o mestre espiritual na Gurukula e ali ele já começa Dharana. Completo controle dos sentidos. Submissamente rendido ao seu instrutor, ao mestre espiritual, ele presta serviço ao mestre espiritual de maneira submissa e desenvolve uma firme amizade, uma forte amizade com o mestre espiritual. Ou seja, ele se torna assim um amigo do mestre espiritual, e o mestre espiritual é tudo para ele. Tudo para ele. Então ele é completamente rendido ao mestre espiritual e completamente amigo do mestre espiritual. Aí dessa maneira ele faz esse grande voto de que não só não vou fazer sexo, como sequer quero pensar em sexo, sequer... E antigamente era muito comum mesmo a gente ver os devotos, brahmacharis e tudo, de vez em quando, do nada assim, fazendo assim. Lembrava, passou sexo pela cabeça, já tirava e tal. E todo mundo tinha muita força, porque tinha essa pureza, essa determinação, e isso era avanço, isso era causa de avanço. E viviam 100% para a missão de Prabhupada, só estudando os livros, distribuindo os livros de Prabhupada e tendo jama, só atividades regradas. Pulando cedo mesmo, todo mundo cantando e dançando juntos, todo mundo executando Bhajana Kriya, adorando, servindo junto. Aí era muito forte, é forte. E qualquer um pode se tornar muito forte assim, se fizer isso. Se tiver essa determinação aí, que se deve ter. E como ouvimos aqui, Prabhupada lembrou muito bem esse famoso verso aqui do Bhagavad Gita, Vishayavidi Vartate, Raharasya Dehinahara, Selvarjana Sopiasa Panandistani Vartate. Nessa prática de Bhakti Yoga, usando os mesmos deveres originais de um brahmachari,
Qualquer um podia avançar, pode avançar, sendo grihasta ou sendo brahmachari. Tanto é que era famosa a ouvir. Isso era muito comum dentro dos templos, no começo do movimento. Grihasta brahmachari. Grihasta brahmachari. O que é um grihasta brahmachari? É aquele que faz tudo isso. Um voto de sincera amizade, submissão e rendição ao mestre espiritual, vive pela missão do mestre espiritual e só esqueceu a vida dele. E se vai procriar, tudo bem. Esse é um sexo sagrado, isso é autorizado. Balam Balavatan Charan, Krishna falou no Bhagavad Gita. Mas se não vai, completa o celibato. E vida voltada só, como fala Urusuri, Rida Surido, Surida, Surido, Surida. O brahmachari, ele vive dessa maneira. Esse devoto, independentemente do seu ashram que está agindo como brahmachari, ele vive dessa maneira, só pensando no benefício, no bem-estar do mestre espiritual. Por isso que a gente sempre fala, nós, na nossa isca, ninguém tem missão, a missão é de Prabhupada, nós temos que fazer, simplesmente viver pensando no bem-estar da isca de Srila Prabhupada, no desenvolvimento da isca de Srila Prabhupada. Essa é a consciência que deve ser tanto de um estudante celibatário, quanto de um grihasta e de quem quer que seja. Viver pensando em como desenvolver essa sociedade com o prazer do mestre espiritual. Como satisfazer o mestre espiritual, porque o mestre espiritual estando satisfeito, Krishna está satisfeito. Krishna estando satisfeito, nós vamos estar satisfeitos e ao mesmo tempo, independentemente do ashram, vamos alcançar a Brahma Gyana. Vamos alcançar, independentemente do ashram, aquilo que só os brahmacharis, sannyasis 100% estritos alcançam. Conhecimento espiritual verdadeiro e fazer avanço em serviço devocional. Qualquer um pode. Todo mundo deve. E qualquer um pode. Então é assim. Mas foi bom que Prabhupada abriu um parágrafo aqui só para explicar justamente a Vigata Bhi, o medo. O medo. Porque normalmente não se toma essa atitude sempre por medo. Sempre por medo. Tem vários tipos de medo, e esse medo todo é sempre um empecilho para o avanço espiritual. Quais são as travas que não deixam alguém decolar na vida espiritual? O medo da identificação espiritual. Poxa, então eu sou só alma mesmo, não tem nada a ver, e tem que viver como alma e tal. O medo da identificação espiritual. O medo de ser sincero na vida espiritual, então negligencia. Não, vou fazer muito esforço, vou avançar muito, e não vou mais ter contato com... não, espera aí. Isso é medo. Isso é medo, ou não? Então, o medo de ver que só existe uma pessoa que é o objeto último de amor de todos. A Suprema Personalidade de Deus, que é a fonte, inclusive, de Paramatma que os yogis alcançam. O Bhakti Yogi, que tem esse medo aí, ele é um impersonalista. Então, o impersonalismo, a identificação, o medo da identificação espiritual e a negligência na vida espiritual por medo de se render, de se entregar, tudo isso aí é impedimento no avanço espiritual. No Brasil é famoso o ditado do em cima do muro, né? Fica em cima do muro, nunca vai mesmo. Tudo bem, mas não tanto e tal. Inclusive tem devotos que têm uma resistência, eles têm uma carapaça assim, eles têm uma redoma, eles colocam uma proteção que eles falam, a consciência de Krishna, os devotos, a filosofia vem até aqui, mas daqui para cá não pode entrar não, hein? É a minha individualidade, é a minha vida e tal. É o teu apego, é a tua maia, você está iludido, você está louco. Você está louco. São esses medos todos que vão ser desmascarados, vão cair na hora da morte. E aí é tarde demais para falar, puxa, por que eu fiz isso? Não tem mais tempo. Acabou o tempo acaba. Então a gente tem que entender tudo isso e ver
como o Bhakti realmente é poderosa, é potente, e nessa era ficou ainda mais potente, ainda mais poderosa, porque estamos sendo beneficiados por Krishna presente na forma do nome dele. Krishna presente na forma do nome dele, que é assim, como fala o Bhagavatam, Apanasana Sati Goran Janama Viva Shogrinan Tatasarya Vimbuchetar Bibeti Swayam Bayan. As entidades vivas enredadas nessa rede de nascimentos e mortes podem se livrar desse enredamento todo aí de imediato. Né? Sada, de imediato, cantando o santo nome de Krishna. Ainda que não seja puramente ou conscientemente, ainda que seja vivashara, vivashu, inconscientemente. Porque esse nome de Krishna é tão poderoso que ele afugenta, ele mata até o medo personificado. Ele destrói o medo personificado. Yadibeti Swayam Bayan. Baya é o medo. Yadibeti Swayam Bayan quer dizer que ele destrói esse medo que atrapalha a gente. O cantar do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, Bhakti é perfeita, porque é a ocupação eterna da alma no mundo espiritual. Né? Cansamos de ouvir isso, o Sr. Chaitanya cansou de enfatizar que de ver a Sarupa Raya Krishneira Nityadas. Nossa posição constitucional eterna é como servos eternos de Krishna no mundo espiritual, como almas, mais nada, o resto tudo é ilusão. Então isso aí já está bem claro. E depois, porque o Dharma, os compromissos, a seriedade, que isso e que aquilo, veja bem. Se nós formos analisar mesmo na Kali Yuga não existe Brahmachari. Porque esse Brahmachari que a Narada Muni se refere, Naistika Brahmachari, tem duas classes de Brahmachari, o Pakurvana e o Naistika. Então não tem Naistika. Naistika é aquele que, desde que nasceu, nunca pensou em sexo, quer dizer, fez. Nunca se... o último que a gente tem notícia foi Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, o mestre espiritual de Srila Prabhupada. O último que a gente tem notícia assim mesmo. Opa, esse é Brahmachari. Porém, então, Narada Muni falou, lá, né, esse é o capítulo, o Brahmachari Gurukule, é o capítulo... É o capítulo 12 do sétimo canto. No capítulo 15, mais para frente, Narada Muni vai e esclarece isso aí de uma vez por todas. De uma vez por todas. E aí eu quero ver quem vai argumentar que o nome do capítulo é Instruções para Seres Humanos Civilizados. Não é para qualquer um. Qualquer um não vai entender isso. Tem que ser civilizado. Porque está cheio de assim chamado ser humano, mas civilizado mesmo, quantos? Quem? A Prabhupada fala que ser humano de verdade mesmo, ou seja, o ser humano civilizado, é aquele que segue sem problema nenhum 4 princípios. Não carne, não peixe, não ovos, não intoxicação, não jogos de azar. Sexo ilícito. Esse é o ser humano. E Narada Muni está dando instrução para seres humanos civilizados desse capítulo 15. No verso 74, porque ele está tirando dúvida. Ele está tirando a dúvida nada mais, nada menos de o maior dos Pandavas, de Yudhishthira Maharaja. Yudhishthira Maharaja queria saber, eu quero sim encontrar a origem do Paramatma, encontrar Krishna. Eu quero ficar com Krishna. Que é muito além de Dhyana Yoga. O que dizer de Jnana Yoga? É a essência de Bhakti, encontrar Krishna no coração com Govinda. A origem de Paramatma. Origem. Mas aí, o Yudhishthira Maharaj falou, que chance eu tenho? Eu sou um grihasta cheio de compromisso. Cheio de responsabilidades, como vida familiar é isso. Vida familiar é a maior causa do enredamento para a alma, falou o Sr. Shiva. Janmaya Mohito Dia. Janmaya Mohito Dia. Putra, filhos, Dhara, esposa, Grihadishu e
tudo que isso envolve uma Janti Nima. Janti, Vridinar, Prashakta Vridinar Navi, o oceano das misérias materiais, que é a roda do Sansara, ela é perpetuada praticamente por uma coisa: vida familiar, esposa e filhos. Foi o Sr. Shiva que falou. E o Sr. Shiva fala assim, que ele reverencia Krishna assim, porque Krishna é tão hábil, que ele ilude todo mundo com essa assim chamada responsabilidade da vida familiar. Então, nada mais normal do que o próprio Yudhishthira Maharaja querer saber como que eu faço, como que eu posso fazer. E Narada Muni falou esse verso 74 para ele, nesse capítulo aí, Instruções para seres humanos civilizados. Ele falou: Dharmaste Griha Vedyo, Varnita Papanashana, e Grihastu, Jena Padavin. Ainda que você esteja numa situação, seja uma pessoa, Jena Padavin, que esteja Padavin, como um Grihasta no momento, Grihastu, Grihastu, Jena Padavin. Andyasan Yasinam Iya. Andyasan é muito facilmente. Andyasan, Sannyasa, Nyasino Iya. Ainda que você, eu estou te explicando agora, e o Yudhishthira Maharaj, ele fala Vanita Papanashana, quer dizer isso, Vanita Papanashana, quer dizer isso. Acabo de te explicar um processo aqui que é tão poderoso. Acabo de te explicar a essência de todas as religiões. Um processo religioso que ele é tão poderoso, ele é tão forte, que mesmo aqueles que estão enredados na vida familiar, os grihastas, Dharmaste, o dharma dele é vida familiar, Dharmaste Griha Medyo, Varnita Papanashana. Estou te ensinando um processo que é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que levado a sério, executado com seriedade mesmo um chefe de família alcança muito facilmente aquele resultado que só os sannyasis top de linha, os que chegam lá mesmo, os maiores dos sannyasis, os grandes sannyasis, alcançam. Só eles. Um grihasta também pode alcançar através de bhakti regada ao cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então, Narada Muni falou isso aí agora. Quem pode ouvir isso? Homens civilizados, né? Homens civilizados. Quem não for realmente civilizado vai falar: esses caras são loucos, que conversa é essa aí? Imagina, que conversa é essa? Agora eu tenho minha esposa, eu tenho minha família, e vou viver para Deus, e vou ser renunciado, e vou viver em busca de conhecimento, Jnana e Vairagya, vou desenvolver desapego e ter conhecimento, sendo que é isso? Então por que eu casei? Então por que eu tenho minha família? Então eu tenho aqui, mas Prabhupada mesmo falava, um grihasta consciente mesmo, que tem consciência de Brahmachari, sannyasa, ele sabe que o grihasta na consciência de Krishna, ele tem que saber que ele está num grande banquete, mas ele está de jejum. A mesa está farta, está cheia, está toda à disposição ali, mas ele está fazendo jejum. Ele tem que fazer jejum. E essa é a perfeição do Brahmachari e do Grihasta. E essa é a grande dádiva do serviço devocional, Bhakti Yoga, que só Bhakti Yoga outorga. E em plena Kali Yuga isso ficou muito mais facilitado, porque nessa Kali Yuga o Sr. Chaitanya trouxe Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que é assim. Se Bhakti já é poderosa, Bhakti com cantar constante do Mahamantra Hare Krishna é insuperável. É insuperável mesmo porque é dito que no universo cósmico material
O Senhor Chaitanya falou isso, enfatizou isso. É falado também em outras escrituras, mas o Senhor Chaitanya enfatizou. Nada na Kali Yuga é mais poderoso do que o nome de Krishna. Nada. Nada nesse universo cósmico material, em época nenhuma, é superior ao, tem poder superior ao santo nome de Deus. Nada. Então, é isso. Quem serve cantando, quem canta servindo, automaticamente fica satisfeito, automaticamente segue os princípios, não quebra princípios. Vishaya vinivartate, niraharasa dehinaharaso, varjaraso pyasa, parandristvari vartate. O que quer dizer isso? Quer dizer que qualquer um outro é forçado a gozar os sentidos, né? Os outros são forçados nos outros processos a controlar os sentidos, abster-se do gozo dos sentidos. Mas o devoto do Senhor abstém-se automaticamente, porque já saboreia um gosto superior. É assim mesmo. A criança, por exemplo, que a criança é inocente, né? Ela tem consciência ainda bem letárgica, né? Tá? Mas a criança, se você vier com um presente mais reluzente que o outro, um brinquedo mais reluzente, imediatamente ela já tira e pega aquele, né? Ou não? É natural. Então, a alma corporificada, ela tem esse poder, essa capacidade, assim como a criança tem a capacidade de trocar de brinquedo, de se restringir do gozo dos sentidos. Né? Ela tem essa capacidade. Se ela quiser falar, não vou gozar os sentidos, ela tem esse poder. A alma corporificada tem esse poder, Vishaya Vinivartate, de parar de consumir, niraharasa, de parar de gozar os sentidos. Embora ela sou Varjan, ela parou, mas ela sobiaça, ela está louca para desfrutar ainda. E ela não nega isso. Um devoto sincero, ele não nega isso. Quem está num banquete com fome porque está fazendo jejum, ele não nega que ele está com fome, nossa, mas ele é sincero, ele não come, ele está de jejum. Então isso era só Varjan. Ele parou. Mas era sopiaça, ele está louco para... Mas ele, através dessa experiência do cantar e da execução de Bhakti, que outorga um sabor superior, que dá para Andrista uma satisfação superior, ele vai, quando ele vê, ele fala, nossa, já faz um tempo que eu não faço nada disso e não estou sentindo falta. E assim por diante, até que chega uma hora que ele alcança a emancipação nesse caminho, nessa vida espiritual. Isso é para Andrista e Vartate. É assim que funciona a vida espiritual. É assim que se alcança a perfeição da vida. Mesmo com um grihasta, quer dizer, do resto. É assim que se controla os sentidos e não se sente falta do gozo dos sentidos. Sentindo um prazer superior, que a vida espiritual dá. Mas só vai sentir, só vai poder falar quem fez esse esforço e saboreou. É como o Srila Prabhupada falava, não adianta você olhar para a garrafa do mel e falar, esse mel é doce. Será? Pô, parece que é doce. Mas se não fizer o esforço mínimo do controle dos sentidos, o esforço mínimo de tirar pelo menos a rolha da garrafa e colocar a língua e falar, ele não experimentou o sabor superior. Mas se ele fizer esse esforço, ele vai experimentar, e experimentando Anandambudi Vardhanam. Isso aí cada vez aumenta mais, esse gosto superior. Cada vez aumenta mais. E quando ele vê, ele fala, puxa, eu estava perdendo meu tempo com essa gratificação que qualquer inseto tem, qualquer bicho tem. Qualquer bicho come, dorme, se acasar e se defende. Ou não? Isso não é invenção mental, não. Isso não é proselitismo barato, não. Isso é a questão de fazer o teste, ser sincero o suficiente para experimentar o parâmetro lá. O gosto superior. Ser sincero em tirar a tampa da garrafa e colocar a língua ali para saborear o mel. Agora sim, aí sim. Aí uma vez que saboreou um gosto superior, você não quer mais o gosto inferior. Até a criança, quando ela pega uma coisa mais
reluzente, um doce mais gostoso. Não quer mais aquele outro, não quer mais um. Nós somos crianças na vida espiritual. Então nós podemos fazer como as crianças. Substituir por um gosto superior. Nos manter, fixos nesse gosto superior. Estira. Dristo, tem tantos nomes para estar fixo. Mas tem que ter essa sinceridade. Alguma dúvida, alguma pergunta? Prabhu, quando o senhor fala do medo da alma condicionada, ela também tem a ver com o medo que a gente tem de prestar algum serviço devocional? O medo... Esse medo que Krishna se refere sempre, por ignorância, você pensa que vai perder o seu prazer inferior executando algo que dá um prazer superior. Porque está apegado a ele. Está apegado a ele. Não quero me envolver muito, não, senão vou acabar virando um devoto de verdade. Vaishnava Vedantão. O serviço é o que purifica. O serviço é o que capacita. Nada capacita. Estudar, também ficar só cantando, não capacita, não. O que capacita é a ocupação de todos os sentidos, é o serviço, porque serviço é sinônimo de amor. Você está provando para Krishna que você ama. Quando você canta, você está pedindo serviço, aí Krishna dá. Aí você fala que não vai fazer porque você precisa pedir um pouco mais, cantar só. Não, você tem que fazer serviço. Você canta o Mahamantra te dá serviço. Aí você se ocupa em serviço. Aí você, para se manter fixo em serviço, continua cantando, pedindo e executando. Então você cantou, pediu, Krishna deu. Aí você não faz por algum temor? Ou com alguma desculpa? Não, preciso pedir mais. Agora eu não posso limpar nada, varrer nada. Eu não vou fazer serviço, não posso ir à Sankta, distribuir, porque hoje eu vou cantar minha japa. De novo, você já tem seu horário de cantar sua japa, tem que cantar sua japa. Então tem essas desculpas. Hoje eu estou cantando minha japa, então eu não vou... Isso é tudo que Prahlada Maharaja chamou de malandragem da alma condicionada. A alma condicionada ela é obstinada, ela é malandra. Só que ela engana ela própria, como o Sr. Shiva falou, essas almas são dignas de pesar, de ter pena delas, o Sr. Shiva falou, porque elas não entendem que elas não estão enganando ninguém, elas estão enganando única e exclusivamente a elas próprias. Elas não podem enganar ninguém. Então, a filosofia é muito clara, é só a gente ouvir com razão, deliberar e seguir. Então tem várias facetas. Talvez você evita de servir por um determinado medo. Outras vezes você evita de servir por outro determinado medo, mas é sempre medo. É sempre medo. Ou é o medo de se entregar muito e depois não ter volta, ou é o medo de perder aquele confortinho material bobo, aquela vidinha material boba, ou é o medo de ser visto pelos outros como um religioso, um fanático, ou é o medo... Então tem vários tipos de medo. Mas é sempre medo. E só o devoto se torna destemido. Tanto é que os devotos em alto nível mesmo, Narayana Parasavena Kutaschana Bibyati, é o medo de novo. Swarga Pavarga Narakesho, Apitulyartha Darshana. A maior prova de que o devoto é destemido mesmo é que para ele, tanto faz ele estar numa situação completamente contrária, negativa, ele está no inferno, Naraka, ou ele está no planeta celestial, ou ele está no planeta intermediário, ele estar aqui em Suzano, ou estar na Índia, para um devoto de verdade mesmo, qualquer circunstância, em qualquer circunstância, ele vai fazer sempre a mesma coisa. O quê? Procurar satisfazer Krishna, servir Krishna. Esse é o devoto de Narayana, esse é o verdadeiro devoto.
Por que ele faz isso? Porque ele não teme situação nenhuma nesse mundo. Ele não teme. Ele não tem medo do inferno. Ele não tem medo de ser arrastado por condições favoráveis, como Uddhava fala. E nem ser atrapalhado em condições desfavoráveis. Ele não tem medo nunca, ele depende de Krishna e está sempre só com uma intenção. Esse é o verdadeiro Bhakta. Esse é o verdadeiro devoto. Satisfazer Krishna. Ele só tem um desejo, o desejo dele é só esse. Por isso que isso aí é chamado de não desejo, nishkama. Por isso que só ele realmente tem paz e nenhum outro mais pode ter. Krishna Bhakta Nishkama, Ataeva Shanta. Esse eu vive sempre pacífico, sempre em paz. Em qualquer situação. Enquanto que todos os outros liberados e conhecem o caminho da liberação, os bem-sucedidos, os intelectuais, os eruditos, Bhukti, Siddhikama, quem alcançou as perfeições da yoga mística, os Dhyani Yogis, Shakarya Shanta, nunca tem paz, estão sempre perturbados por alguma coisa, principalmente pelo medo. Principalmente pelo medo, porque nesse mundo material, quem reina é o medo. Todos vivem com medo no mundo material, no universo cósmico material, todos vivem com medo, só o Vaishnava que não. Todos. É assim. A moderação não é algum grau específico de medo? A moderação? Ser cuidadoso no que fala, no que diz. Não, moderação é modo da bondade, bom senso. Isso não é medo, isso é estar administrando com a inteligência controlada pela inteligência verdadeira. Quem age sempre na bondade, ele tem controle da mente, controle dos sentidos. Não tem o medo negativo e o medo positivo. Isso não existe. O medo negativo e o medo positivo. Então, um devoto, é isso que eu estou falando, que está realmente sempre em bondade, ele delibera com inteligência aguda, sudia, ele não erra. Ele não erra. Ele sabe quando pode, quando não pode, o que não pode, ele não erra. Ele não erra. Um devoto que sempre depende de Krishna, a inteligência dele é a budia, a inteligência que vem de Krishna, não tem como ele errar, ele não erra. Por isso que é dito que o devoto puro, você nunca pode contrariá-lo, porque você nunca vai entender a mente, a inteligência de um devoto puro. Porque mesmo que um devoto puro, porventura, erre, Krishna faz o que ele falou ser verdade. Quantos casos desses nós já vimos? Então, realmente, uma alma rendida, rendida ao mestre espiritual, como tem que ser o brahmachari, como tem que ser o devoto, realmente rendida, Acharanda Savanityo, quem é realmente rendido, se o mestre espiritual pegar uma corda e falar, isso aqui é uma cobra, você não duvide, não. Não duvide, não. Prabhupada falou isso aí um dia. Se o mestre espiritual disser em pleno meio-dia, que agora é meia-noite, você não duvide, não. Isso é completa fé na palavra do mestre espiritual, completa fé na ordem do mestre espiritual. Por quê? Porque para Krishna nada é impossível. E Krishna sempre faz com que o seu devoto seja honrado, o seu devoto seja verídico. Sempre. Então, cuidado. Dentro das nossas limitações, das nossas... do nosso pragmatismo barato, a gente pode achar que isso é um exagero, mas não é. Inclusive agora tem muita gente pensando aí dentro mesmo, puxa, será que é assim mesmo? Cuidado com isso. Cuidado, porque é assim. Por exemplo, quem era um Moisés perto de Jesus Cristo? Quem era um Moisés, um Jesus Cristo perto de Prabhupada? Moisés pegou o cajado dele
virou uma serpente que engoliu a serpente do mágico do faraó. E depois ele pega por cima e vê o cajado outra vez. Nunca duvide de um mestre espiritual. Ah, mas isso aí, puxa, tá incrível. Incrível? Incrível? Incrível foi o que Prabhupada fez no mundo. Esse monte de milete a virar devoto sério. Tem devotos imaculados aí que Prabhupada fez e eram todos vidura vigatas. Pecaminosos, degradados. Isso aí é muito mais difícil que fazer com um poder místico, um cajado de madeira se transformar numa serpente. É muito mais difícil, ou não? Ou não? Prabhu, está escrito aqui no texto, né? Deve-se praticar o controle da mente e a privação de todas as espécies de gozo dos sentidos, cujo elemento predominante é a vida sexual. Sim, porque agora, tudo culmina lá, né? Agora sim. Para os filhos, os pais são os gurus. A criança, né? Vê no pai o exemplo. E quando o discípulo vê o guru pregar tudo isso e fazer a coisa indevida, ou seja, um guru ter relação sexual com uma devota. Aí o filho, o devoto, a devota, e agora o que eu vou fazer? Mas, assim como materialmente falando, grosseiramente falando, isso é um crime hediondo, imagine espiritualmente falando. Instruções para seres humanos civilizados. Um ser humano que faz sexo com a filha dele, isso é ser humano civilizado? Isso é um monstro. O que dizer que se ele for um guru, um mestre espiritual, então? É um demônio. É um demônio. Não tem outra explicação. Quem faz isso, quem fez isso, é um demônio. Por que é um demônio? Porque isso não é atividade kármica. Isso é uma atividade pecaminosa. Não, isso é uma atividade pecaminosa, é um crime doloso, não é culposo, é um crime planejado. Ele está fazendo com consciência, ele não está fazendo porque foi um deslize, como fala na Moni. Num deslize, você pode até ser perdoado, mas planejando um crime de doloso e planejado, demônio. Demônio executa atividades pecaminosas deliberadas. Eu sei que isso é a pior coisa aqui, eu sei que isso é inaceitável, mas eu vou fazer e pronto. Isso é o demônio. Isso é o demônio. Então, o demônio, ele é pior que o vicarme, e o que dizer de muito pior do que o carme. O carme ele executa atividades e teme a reação delas. Esse é o carme. O carme teme um poder superior. Esse é o carme. Esse aí é um carme. O vicarme, ele peca deliberadamente. Ele sabe que é pecado, mas ele continua pecando. E o demônio planeja o pecado. Planeja. São 3 etapas. Eu me lembro muito bem que quando os devotos no famoso 11 de setembro da World Trade Center lá, foram falar com a Acharya Deva, puxa, como que pode isso, né? Isso mas também foi karma de todo mundo. A Acharya Deva falou, karma? Foi uma atividade demoníaca. Porque qual que é a lógica? Eu chego para você, tiro um 38 e falo, karma seu, agora você vai levar um tiro na testa. Que é isso? Você é o controlador supremo agora? É você que resolve o karma de cada um? Não, isso é uma atividade demoníaca. Demoníaca. E aquilo foi uma atividade demoníaca. Então é assim.
Ah, mas porque todo mundo que estava ali e tal. Tá. Então o Krishna é mentiroso quando ele fala que ele é o protetor dos inocentes? Se for nessa regra de má compreensão filosófica dos devotos, que está cheio disso, quem é o inocente então? Então não existe inocente. E por que Krishna falou que ele é o protetor dos inocentes? Inocente é esse que você, com a sua loucura demoníaca, você chega e fala, agora eu vou fazer isso e faz. É uma pessoa inocente, você é o demônio. Alguma dúvida? Mas o discípulo tem que transcender isso aí, né? No caso. Ver que sempre tem um superior, né? Não, o dever de todos, todas as almas, é claro. Transcender. Um discípulo verdadeiro, honesto, realmente avançado, o que ele vai pensar ali imediatamente é que, puxa, eu merecia isso, senão não teria passado. E isso é bom, isso é verdade. Isso é bom. Isso é bom. O único que entende perfeitamente as complexidades da lei do karma é Krishna. Ninguém mais entende. Então é melhor a gente ser assim. O que um acharya fala quando ele está passando por pior das dificuldades, um devoto puro de Krishna? Que eu mereço. O que um caidão, malandro, sarrádia fala? O que é isso? Como você faz isso comigo? Não. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Agora, o que é, o que não é, Krishna que sabe. Krishna que sabe. Isso tem a ver com a história do Senhor Branco também? Que... Tem a ver com todas as histórias, Nando. Você vê que eu uma vez escutei um cristão falar, Jesus Cristo foi abandonado por Krishna, né? O cristão meio Hare Krishna. Eu falei, mas como assim? Por quê? Poxa, ele falou lá na hora que ele estava no carro, na hora de ser crucificado, ele falou, pai, por que me abandonaste? Falei, então você acha que Jesus Cristo sofreu mesmo no íntimo daquilo ali? Aquilo ali foi êxtase de separação de Krishna. Puro êxtase de separação. Vi para Lamba. Ele foi êxtase de separação. Mas um cristão vai entender isso? Mas ele falou. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O que você acha que... Se fosse mesmo tudo isso aí, quando foram procurar ele, não acharam mais nada. Quem que pode fazer isso aí? Eu acho interessante, né, isso que você falou de Jesus Cristo, porque houve duas situações. Deu uma maiazinha nele, que ele sofreu muito. Então, por um momento, ele falou, Senhor, por que me abandonaste? Mas, imediatamente, passou um tempo. Senhor, que se faça a sua vontade. Não, isso aí já é a sua interpretação. Não, aconteceu, acabou. Não, mas você que está interpretando assim. Sob a luz das escrituras, aquilo ali só foi êxtase espiritual. Não pode ter sido outra coisa. Mas ele reagiu àquilo, depois ele falou, Senhor, que se faça a sua vontade. Claro, um devoto sempre... Um devoto sempre está à disposição do desejo de Krishna, nunca do dele. Krishna faz o que ele quiser. Então esse senhor... Prabhupada mesmo, quando ele chegou, ele escreveu o poema dele lá, ele falou, eu sou completamente desqualificado. Acha que Prabhupada é desqualificado? Ele falou, eu sou completamente desqualificado. Eu não sei por que você me trouxe aqui, mas você me trouxe. Senão eu não estaria aqui, porque tudo quem faz é Krishna. Então, se é para eu dançar, que eu dance. Se é para eu cantar, que eu cante. Então é assim, é só isso. Agora, você acha que o Prabhupada não sabia o que estava fazendo ali? E não sabia que a missão dele ia ser um sucesso? Não sabia, ele já deu prova disso. Conversando com um senhor que apareceu num banco da praça lá, acho que aí já foi em Nova York, ele falou, nosso movimento é muito grande, tem muitos templos em todo lugar, temos muitos devotos, não tinha nada ainda, ele tinha acabado de chegar. Lembra disso? Alguém não lembra disso? Então. É que eu estou falando de Jesus Cristo, o caso de Jesus Cristo, esse acontecimento, entende? A maiazinha que entrou e ele reagiu bem. Ele, pô, que se faça a sua vontade. Que maiazinha, Prabhu? O que ele falou antes? Que maiazinha? Que maiazinha? Eu não concordo, tudo bem. Desculpa, perdão. Maiazinha.
Maia pega quem não é um devoto puro de Krishna. Um devoto puro de Krishna não é pego por Maia, não. Eu sei que Maia pegou a Jamila porque ele não cantava Hare Krishna. Depois ele foi salvo pelo serviço que ele fez antes, porque ele não cantava. Mas Maia pegou Haridasa Thakura? Ela se rendeu a ele, ficando ouvindo ele cantando. Então quando ele falava para ela que não, espera aí, eu vou te atender, vou te satisfazer, ele estava sendo pego por Maia? Ele também estava balançando e tal? Não.